Então, assim, basicamente, outras fases reagem com a água, né? E em especial a de alumínio. Nós vamos ver depois que a fase de aluminato, elas são responsáveis por um processo de endurecimento quase instantâneo do cimento. E o controle dela, ela é muito reativa e ela libera muito calor e reage rapidamente. E aí ela é muito importante nessa fase de transformação do cimento de fluido para endurecido. E ela é que controla mais essa propriedade do que propriamente esses produtos aqui, que começam a reagir depois de algumas horas, né? Você começa a ter produção de reação química de silicato depois de algumas horas, 2, 3 horas, aí que desencadeia todo esse processo. Essas outras fases, elas estão em menor proporção, né? Então, os 75% dos compostos, né, de um clinker são os silicatos de cálcio. 25% são esses de alumínio e ferroaluminatos, que são importantes, não são tão importantes para a densificação, para a questão de produzir a resistência mecânica do cimento, mas são importantes para o estado fresco, né? E alguns desses materiais secundários, eles podem ser problemáticos para o cimento, né? No sentido de que ele reage, esse óxido de cálcio ou de magnésio, quando supercalcinado, quando aquecido a temperaturas muito elevadas, ele fica com uma solubilidade muito baixa à água e demora muito para reagir. E aí o que acontece? O material vai gerar uma reação de hidratação e de preenchimento de volume numa hora que o cimento já endureceu. E aí não tem mais espaço. E o que acontece? Quando ele se forma, ele acaba gerando tensões dentro do material e gera fissuras. Então, normalmente, a gente não quer que gere cal livre, que num processo de produção de cimento tenha a formação desses óxidos, né? Porque eles vão prejudicar o comportamento do cimento, vai ocasionar fissuras, patologia no cimento mais para frente, ok? E veja, por ser um material cristalino, assim como o metal, o controle do tamanho do cristal é fundamental, temperatura de resfriamento. Então, os clinkers bem formados, eles têm uma dimensão de 30 a 40 micrômetros, né, os cristais de halita. É importante no microscópio que você encontre essa condição. Se não encontrar, você tem um problema de um clinker não reativo, né? E aí o clinker, o que acontece? Como ele é produzido num forno rotativo e parte das fases se fundem, que é a fase de alumínio, ele acaba resultando num material que sai na forma de pequenas esferas. Essas esferas são resfriadas, depois precisa ser moída novamente, né? E aí vai finalmente dar origem ao cimento. Ok? Então, agora, só para compreender também um pouco sobre a questão da emissão de CO2, né? Nós temos na emissão de CO2 duas fontes, né, de emissões de gás carbônico no processo de cimento. O primeiro é a descarbonatação, que é do carbonato de cálcio. E nós temos também o processo que é a dissociação, que a gente viu aqui que gera 528 quilos de CO2 por tonelada de cimento, e temos também o processo de queima de combustíveis fósseis, né? Então, uma coisa que é importante destacar da indústria de cimento é que a indústria de cimento não usa um único tipo de combustível, né? Os combustíveis, o preço do cimento é muito barato, como foi falado também sobre o preço do concreto, né? O cimento não é um produto caro, é um produto industrial muito barato. Geralmente, eles acabam usando os combustíveis que são menos usados por outras indústrias químicas e tal, por causa da questão de preço. Então, muitas vezes, a indústria muda a matriz de tipo de combustível que é usado. Épocas foram usado carvão, na crise do petróleo entrou muito óleo combustível na indústria de cimento, quando teve aquela crise do petróleo na década de 80, né? E hoje é dominada praticamente por resíduos da produção do petróleo, que é coque de petróleo, né? E outras coisas que são queimadas por interesse, né? A indústria de cimento é também um grande... usa muito combustível alternativo, além dos à base de carbono e de fósseis, né? De combustíveis fósseis, obtidos por matérias-primas de combustíveis fósseis. Aí eles usam também queima de resíduos urbanos. Então a indústria de cimento, ela é um grande incinerador urbano, de resíduos sólidos urbanos.
Então a indústria de cimento, ela acaba praticando o que se chama de coprocessamento, né? O coprocessamento nada mais é do que fazer uma queima intencional industrial de resíduos com o objetivo de converter a energia embutida nesses combustíveis em energia para o processo de produção de cimento, né? Dentro de coprocessamento, um deles muito famoso é pneu. Então, os pneus velhos nas cidades e tal, grande parte dos pneus são queimados pela indústria de cimento para gerar energia para o processo de transformação, para fazer a produção do clinker, né? Então, pneu é um caso comum. Outros resíduos perigosos, por exemplo, como lixo hospitalar pode ser incinerado, porque a temperatura de produção do cimento é uma temperatura muito elevada, né? Ela praticamente acaba funcionando como um sistema de incineração de resíduos, né? A vantagem disso, então, muitas indústrias pagam para a indústria química, para a indústria de cimento, queimar esses resíduos, né? Pneu é um caso, tintas, solventes, né? Resíduos perigosos que são inflamáveis e precisam ser destruídos, né? E o importante perceber é que assim, o combustível, por colocar coisas alternativas, né? Colocar combustíveis alternativos dentro do processo de coprocessamento, a gente acaba, por um lado, tem vários aspectos positivos, que é, por exemplo, reduzir o volume de aterro, né? Então eu não quero que o pneu vá para o aterro, eu não quero que resíduos perigosos fiquem como passivo para a sociedade, eu não quero que, por exemplo, o lixo urbano pode ser queimado. Na Europa se queima muito lixo doméstico, domiciliar, dentro de produção de cimento, mas em alguns casos, né, tem desvantagens, né? Então, assim, as vantagens, claro, é reduzir os aterros e essa incineração ela é importante, porque assim, a temperatura, como ela é muito elevada e praticamente em altas temperaturas não tem oxigênio no forno, não acaba formando dioxinas e furanos, outras coisas que causam problemas de saúde. Então, o processo pode ser feito de uma forma bastante controlada e reduzir a existência de resíduos perigosos, essa coisa. Reduz, claro, o custo de produção da indústria de cimento, porque ela recebe para incinerar os resíduos, não é que ela faz isso voluntariamente. E aí tem um problema que, às vezes, nem todo resíduo, o balanço de emissão do resíduo, né, por exemplo, alguns materiais, eles vão emitir gases, né, do efeito estufa. O poder calorífico, a quantidade de CO2 que está embutido no combustível, pode ser diferente caso a caso. A hora que você muda o combustível, você pode gerar mais CO2 na combustão do que em outras situações, né? Pode mudar esse balanço. E aí tem um aspecto, às vezes pode reduzir a emissão de CO2, às vezes pode aumentar, em alguns casos. E além disso, tem alguns problemas, porque assim, todo processo de queima de combustíveis, eles também acrescentam alguns elementos químicos secundários no cimento. E esses elementos químicos podem interferir, hoje são relatados problemas constantes de problema de presença de fósforo e flúor no cimento, e isso interfere o tempo de endurecimento, pode interferir nas propriedades do cimento de interesse. Então isso, principais deles são o fósforo e o flúor, que podem afetar isso daí. Então aí, só para ilustrar, cada combustível tem o que se chama de fator de emissão. Cada combustível tem um poder calorífico, gera uma determinada energia por tonelada queimada, né? Quanto de energia gera por tonelada queimada de combustível, e também cada material desse vai ter uma emissão de CO2. O que é importante em relação à emissão de CO2? Muitas vezes, quando você queima uma biomassa, se considera que eles são balanço zero de gás carbônico, porque a madeira ou os resíduos, as biomassas, para se desenvolverem, para crescerem, elas acabam incorporando CO2 no processo de produção. Então, o CO2 que você imobiliza da atmosfera é o CO2 que você emite. Então, no balanço ambiental é considerado como zero de emissão. Então, por exemplo, existe na Holanda o uso muito intensivo de biomassa em clinker. Eles têm resíduo de biomassa, e isso entra como balanço zero pela capacidade de fixar gás carbônico que esses materiais têm. Outros materiais vão ter emissões específicas, né, para fazer. Pneu vai ter um fator de emissão,
coque tem outra e tal, né? Plástico, solventes. Então, geralmente a indústria precisa blendar esses combustíveis para acertar a carga do forno para gerar a energia que precisa para formar o clinker, né? Então, na verdade, tem dois parâmetros muito importantes aqui, né? Poder calorífico, quanto que gera de calor por quilo ou tonelada de material, poder calorífico, né? E fator de emissão. São dois parâmetros importantes na hora de você calcular. Então, aí tem mais um exercício para vocês, baseado em balanço químico, né? É saber que, eu vou dar mais uma informação, eu sei que para produzir uma tonelada de cimento, né? Ou de clinker, vamos falar em clinker, né? Eu coloquei cimento, tá? Porque assim, para produzir cimento é 3 gigajoule por tonelada de clinker. E o clinker é 95% do cimento. Então, na verdade, para produzir é 3 gigajoules de energia para produzir uma tonelada de cimento. Então, eu preciso dessa energia, tá? Se vocês admitirem que coque, né? O coque tem 31, né? Aqui, deixa eu ver se nesse balanço tá 31 gigajoule, né? Se uma tonelada de coque é capaz de gerar 31 gigajoule, quanto de coque eu preciso, né? Para gerar 3,3 gigajoule de energia. Eu preciso dessa energia para produzir cimento, né? Se eu uso tudo isso, quanto que eu preciso queimar de coque lá para produzir uma tonelada de cimento? Isso? Quanto que dá isso? 0,1? Então, quer dizer, eu preciso de quase... para fazer uma tonelada de cimento. Então, na verdade, eu preciso aqui perto de 100 quilos, né, de coque para produzir uma tonelada de cimento. E aí a pergunta que vem é, 100 quilos de coque, quanto de CO2 produz? Né? Aí, eu gostaria que vocês assumissem a composição do coque como toda de carbono, né? Então, sabendo que na combustão do carbono, assumindo coque 100% carbono, essa seria a reação química que ocorre, né? Ok? Quanto de CO2 vai emitir para cada quantidade, né? Para 100 kg de coque queimados. Ok? Para fazer o balanço dessa equação, a gente precisa novamente de usar as massas atômicas, né? Carbono vai ser quanto? Carbono 12. Oxigênio 16. Então, quanto que vai dar isso? Mais ou menos esse balanço. Para cada carbono que eu queimo, quanto de CO2 eu vou produzir, né? Deixa eu escrever ali. CO2, quanto que dá, mais ou menos? Vai dar 12 mais 16 vezes 2. Quanto que dá isso? Estou tentando calcular a massa atômica do CO2. Quanto que é? 44 gramas. Então, ou seja, para cada grama de combustível que eu queimo, que é a proporção entre CO e CO2, certo? 12 gramas por mol em 44 gramas por mol. Quanto que dá isso? 44? Quanto que dá isso? Ou melhor, né? Vamos fazer CO2 por carbono, mais fácil. Vamos corrigir aqui. Quanto dá isso, pessoal? 44 por 12? Oi? 3,6. Então, assim, para cada massa, né, de carbono unitário que eu queimo, eu gero 3,6 vezes mais gás carbônico, ok? Então, se eu estou queimando, quanto de CO2 eu vou emitir neste processo? 100 kg de coque vezes 3,67. Vai dar 367 quilos de CO2 por tonelada de cimento. Então, basicamente, pessoal, é o seguinte, o poder calorífico que cada combustível tem vai implicar numa quantidade de massa de combustível.
e essa quantidade de massa de combustível vai, admitindo que ela seja puramente carbono, nem todos os casos vai ser assim, mas tem impurezas, tem outras coisas, tem umidade, né? A gente pode pegar a medida de poder calorífico do material. Então, basicamente, o que a gente faz? Pelo balanço químico, a gente vai gerar muito mais gás carbônico para cada tonelada, 3,67 mais do que a quantidade de combustível queimado. Então, ou seja, quando eu falo em emissão de gás carbônico de cimento, somando as duas fontes seria 528, né? Deixa eu apagar isso aqui. Qual é a emissão de CO2 do cimento? Então, né, que vem do processo de produção do cimento Portland, né? A descarbonatação, então a gente está falando em torno de 528, né? É isso? 528 quilos de CO2, né? Para produzir uma tonelada de cimento. E no processo de queima de combustíveis, né? Vai sair 367. Total. Tipicamente, para produzir uma tonelada de cimento, qual que é a soma dos dois fatores de contribuição? Vai dar? Eu estou falando em quilos aqui, tá? E os dois casos eu estou falando em quilos. Então, somando 528 mais 367... 895, ok? Quilos de CO2 por tonelada de cimento, ou 0,895 toneladas de CO2 por tonelada de cimento. Então, pessoal, é mais ou menos quase para produzir, né, para produzir a quantidade de clinker que vai no cimento, que é uma fração, que é 95% dessa fração de cimento, a gente vai gerar, né, para fazer esse processo de produção, vai gerar quase 0,9, né, quase a mesma quantidade de CO2 para sair uma tonelada de cimento. Então, grande parte da massa se volatiliza e grande parte da massa vai se transformando, ok? Isso para vocês terem ideia, então, que para produzir cimento, Portland, da forma tradicional, implicando na fabricação do clinker, chegando na temperatura que o clinker precisa, nós estamos falando quase na mesma quantidade de CO2 para cada tonelada de material produzido, você vai gerar mais ou menos quase a mesma quantidade de gás carbônico, ok? Bom, depois que o clinker foi produzido, o que acontece? Aí ele é moído, né, junto com os materiais que tem, inclusive a próprio sulfato de cálcio que eu falei que cimento não é puramente clinker, né? É uma parcela dele. Então, o que é efetivamente o cimento? O material tem que ser moído, ele passa por 2 estágios de moagem e ele ainda é classificado para sair com uma finura controlada. Então, a finura do cimento, a dimensão dele, o tamanho dele é controlado. E geralmente o cimento ele está abaixo de 0,1 milímetros, né? Cimento nós estamos falando em 100 micra. É um pó fino caracterizado onde se usam as operações industriais finais de moagem e controle isso daqui é um equipamento que classifica o tamanho da partícula por ar. É um ciclone de ar. As partículas leves são arrastadas, as pesadas sedimentam, né, acabam sendo pegados aqui no material. O material que está grosseiro, que não tenha tamanho especificado, volta para o processo, moe de novo. Se está no tamanho esperado, sai como produto. No fim, o que a gente vai ter? Vai ter um produto. O que é o cimento, então? 95% da massa é clinker, aproximadamente 5% é sulfato de cálcio, que é a gipsita, né? O que é gipsita? A gente usa sulfato de cálcio com moléculas de água, né? Isso aqui é gipsita, com 2 moléculas de água. A gente precisa desse composto para controlar a hidratação dos aluminatos, para o cimento não endurecer muito rapidamente. É por isso que o cimento Portland não é puramente feito de clinker, ele é 95%, mas sempre tem um percentualzinho de sulfato de cálcio para corrigir o tempo de endurecimento dele.
Como é que eu consigo ter um pó fino com granulometria tão controlada? Por aquelas operações de controle dimensional do material, o aeroclassificador, a moagem e tal. Bom, pessoal, conhecendo cimento, tem cimento aqui. Que parâmetros são importantes eu controlar do cimento para uso na engenharia civil? Nós falamos sobre várias propriedades. Queria que vocês me listassem agora quais propriedades, se eu tivesse que controlar a qualidade do cimento, quais propriedades eu controlaria. Quais parâmetros ou características são importantes para a produção de cimento? Alguém falou alguma coisa? Reatividade química. Estabilidade ou reatividade? Não é a mesma coisa. Estabilidade química, para mim, é estabilidade ao meio, né? Então, por exemplo, estabilidade química à água. Eu meço para ver se tem solubilidade ou não. Tem materiais, que nem eu falei, tem aglomerantes, ligantes que são estáveis à água, não. O cimento é estável à água. Essa é a grande vantagem dele, né? Então, por exemplo, reatividade. Como é que eu meço reatividade? Se eu quiser saber se uma reação química ocorreu ou não, que parâmetro eu posso usar para determinar isso? Oi? Energia de ativação. Energia de ativação. Como é que eu meço a energia de ativação? Você dá uma quantidade de calor. Calorimetria. Tem um ensaio, então assim, como é que eu meço propriedades, né? Características importantes do cimento, né? Não diria propriedades, características importantes de se controlar no cimento. Uma delas é reatividade. Reatividade, a gente precisa saber da energia e a gente geralmente usa a medida de calor de hidratação. Então, o que eu faço? Eu coloco o material dentro de uma câmera controlada e meço, né, onde eu tenho controle de temperatura, as condições adiabáticas controladas e tal. E aí eu ponho o cimento com a água e vou medindo qual é o ganho de calor, qual é o aumento de temperatura que esse material está tendo. Com isso eu consigo calcular a energia dentro de um ambiente controlado. Então a gente usa um ensaio conhecido como o calorímetro, né? Um equipamento que mede a quantidade de calor liberado. Existem, por exemplo, em barragem o pessoal controla temperatura das peças para saber se as reações químicas estão ocorrendo. Tem um conceito chamado maturidade ou amadurecimento, hidratação do cimento. Usa também esse conceito. Bom, tudo bem. Que mais? Microscopia, para saber se, por exemplo, eu posso usar a microscopia para ver o clinker, né? Se o clinker está bem formado, se as fases estão ok, está ok, pode ser. Que mais? Então, a composição química, às vezes você faz a análise, sai os óxidos, aquela proporção definida que você colocou lá na matéria-prima, mas às vezes o clinker não está bem formado. Então, geralmente, a composição química ela dá uma informação bastante limitada. Não é que ela não é feita, ela pode ser feita, porque se tiver um erro grosseiro de ajuste de óxido, você vai pegar ali. Mas também pode ser feito, mas geralmente na composição química, o pessoal faz, na verdade, análises de coisas que pegam os elementos secundários, né? O que eu quero fazer quando eu quero fazer um condutor? Eu quero saber se tem flúor, se tem aquelas coisas dos combustíveis, quero pegar se tem cal livre, né? Aquela cal, magnésio livre, às vezes tira por alguns métodos de análise química, né? Então a gente pega se tem compostos mal formados, se tem fósforo, né? Ou esses elementos secundários, aí eu pego. Se eu pegar alguns óxidos fundamentais, às vezes isso é incompleto, né? Eu preciso de outros testes para poder ter uma opinião exata do como é que o material realmente está formado. Beleza, pessoal, a gente falou um pouco sobre composição química e mineral, características de reação do cimento, tá, ok, tem ensaios que são feitos assim. Agora, o que interessa do ponto de vista de aplicação? Quando eu falo resistência, eu estou me referindo a resistência é importante, tá? Só que eu vou me referir à resistência à compressão, tá? Porque agora a gente sabe que os materiais cerâmicos, e o cimento é um deles, né, entra nessa categoria, não tem resistência à tração. Então eu vou controlar parâmetros relacionados à resistência à compressão dele. Quando eu vou misturar ele com aço, é esse o objetivo
eu quero conhecer a resistência e compressão do concreto. Então, lógico, saber a resistência e compressão da pasta, só isso é suficiente ou tem um problema? Se o material muda a sua reação no tempo, é natural que a resistência à compressão seja medido também em função do tempo, ok? Então, a resistência à compressão por si só não diz nada. Nós temos que também analisar as idades que essas medidas são feitas, né? Geralmente, nós usamos vários dias, né, de controle. Algumas aplicações de engenharia requerem resistência dos cimentos já nos primeiros dias. Primeiro dia de uso, 3 dias de uso. Onde são essas aplicações? Pavimentação, né? Por exemplo, eu estou fazendo um corredor de ônibus, eu não posso segurar essa via por uma semana para liberar para uso. Então, algumas obras vão ter exigências de idades mais... Nesse caso, eu vou precisar de cimentos mais reativos. Vou precisar de cimento que tenha muita halita, que seja bastante reativo. Por outro lado, vão ter obras em que não me interessam as primeiras idades, interessam as idades mais avançadas, né? Onde, por exemplo, uma barragem, ela não vai ficar pronta por menos de um ano. Talvez a resistência não seja um parâmetro relevante. Muito mais é o calor de reação e se o bloco vai gerar muito calor e vamos ter problema de aplicação, entendeu? Então, dependendo do uso, eu posso ter diferentes critérios. E aí eu falei de propriedade no estado endurecido. E o estado fresco? Também precisa ser controlado, né? Então, além de parâmetros, né? Aqui eu falei de parâmetros químicos, parâmetros químicos, né? E mineralógicos, né? Eu tenho parâmetros relacionados à aplicação, né? Aí eu vou definir para vocês, então, algo chamado como tempo de início e fim de pega. Pega é uma palavra que se refere ao endurecimento do período de tempo que o cimento endurece. É importante. O tempo que isso requer é um parâmetro importante para a aplicação. Então, retomando, então, aspectos da composição do cimento que nós discutimos, parâmetros físicos, parâmetros de reatividade, medida de resistência, medida de tempo de pega, e tem também alguns parâmetros que são ligados à expansibilidade. Porque, como eu falei, aqueles elementos secundários, se eles demoram para reagir, o cimento endureceu, eles podem gerar fissuração. Depois que não tem espaço para o composto se formar, ele pode fissurar o cimento. E aí o que acontece? Então existem alguns controles que são medidas de expansibilidade do cimento, que são feitos. O tempo de início e fim de pega é uma medida, na verdade, de consolidação, né? Que é uma medida que a gente tenta quantificar a mudança de estado do cimento, né? De estado fluido para endurecido, e a gente usa uma agulha padronizada, uma agulha que penetra na pasta de cimento e vai definir. A gente considera que o início de pega é quando a agulha já não consegue penetrar, tem que deixar pelo menos 1 milímetro aqui, né, durante a penetração, e o fim de pega é quando não penetra mais na pasta endurecida. Então a gente pode usar o tempo a gente faz medidas, né, e os cimentos comerciais precisam ter um intervalo de tempo definido. Não é o melhor método para medir endurecimento do cimento. É um parâmetro que, na verdade, observa essa mudança de estado e é suficiente para questões de aplicação, mas realmente não é um parâmetro objetivo para dizer que o material realmente se transformou num sólido, né? Teriam que ter outros tipos de ensaio para fazer isso. A resistência à compressão, como é que a gente mede, né? A gente mede respeitando uma relação de água, né? Então, assim, eu tenho que usar uma quantidade de água fixa para todos os cimentos, porque, na verdade, eu quero que somente uma parte da água vai reagir com o cimento, outra parte vai formar vazios. Apesar desse material ser um sólido, na verdade, tem mais água do que precisa, então ele forma poros. É um material que tem poros dentro dele, né? Então, mas assim, como isso é uma variável que pode interferir na resistência, eu tenho que fixar a água. Eu fixo a água. Então eu produzo essa pasta com proporções de água constante
e produzo também com uma areia padronizada, para não ter influência do agregado ou do material nessa medida de resistência. Então eles pegam uma areia de puro quartzo, produzida em rio, e usa como material de referência para construir esses corpos de provas aqui, que são... É um corpo de prova bem pequenininho, né, que é bem inferior ao que se usa em concreto, e se padroniza a forma de produção desses corpos de prova. Esse corpo de prova também precisa ser endurecido em condições controladas de umidade, porque se o cimento depende de água para hidratar, se eu botar ele num ambiente aquecido ou que não tem um controle de umidade, eu não vou garantir a hidratação do cimento, ok? Então, o tempo daqui, ó, eu tenho água padronizada, eu tenho condições que a gente chama de cura, né? Tempo, né? Condição de endurecimento, condição de umidade, controle de umidade na fabricação do cimento. Então, pessoal, o que acontece? Agora indo um pouco além, quando você faz caracterizações de cimento, você vai chegar à conclusão que a área superficial do cimento pode ser diferente. A área superficial também é um parâmetro importante para a gente, né? Que quando a gente está falando de parâmetros físicos, né? Eu vou escrever aqui mais alguns parâmetros, né? 6 parâmetros físicos, né? Que são ligados à questão da dimensão do cimento, né? Então eu posso controlar aqui a granulometria, que nada mais é do que a medida de tamanho do cimento, né? Que a gente expressa como ensaio de finura. E posso também querer controlar a área superficial do cimento, né? O quão fino é esse cimento? Como vocês conhecem a questão de reatividade dos materiais, por exemplo, uma reação química, a área de reação é super importante no desenvolvimento dela. Então, um cimento mais fino vai reagir mais. Então, quer dizer, se eu moer o cimento, mesmo o cimento Portland mais fino, mudar a área dele de 300 para 500 gramas por metro quadrado por grama, eu vou ter uma consequência muito grande em termos de ganho de resistência nas primeiras idades. Mas aí vocês vão me perguntar, qual que é o conceito de área superficial? O conceito de área superficial é esse conceito que ilustra esse mecanismo. É quão fino, à medida que você diminui a dimensão do material, você aumenta a área de reação, ou área de superfície desse pó, a reação química. Então aí, por exemplo, se vocês quiserem fazer uma análise, por exemplo, veja qual que é a área superficial de um cubo de 8 centímetros e aqui dividido por 4 um cubo de 2 centímetros. Né? Nesse mesmo volume você teria uma área superficial muito maior, muitas vezes maior. Então como é que eu meço a área superficial? Geralmente a gente pode medir por adsorção de gás na superfície ou permeabilidade ao gás. Então com isso a gente tira parâmetros relacionados à área de superfície por grama de material, né? Então é claro que para a mesma grama de material, esse material aqui tem muito mais, por ser mais fino, uma área superficial muito maior. E a finura tem consequências, a área específica tem consequências grandes no ganho de resistência do cimento na idade, né? Então você vê que esses efeitos, né, por exemplo, um cimento que eu saio de 300 metros quadrados, né, e vou para 500, né, por quilo, eu posso, na verdade, quase dobrar a resistência do cimento nessa idade. Então, isso explica por que tem alguns cimentos comerciais que são mais finos do que o outro. Se eu quero um cimento para reagir, hidratar e ter resistência em um dia, para fazer um corredor de ônibus, eu vou procurar um microcimento, um cimento muito fino para reagir e para fazer essa... Mas percebam que à medida que a idade evolui, né, isso em um dia, mais 7 ou 28 dias, depois as diferenças vão se diminuindo. Por quê? Porque a reação química, mesmo os cimentos que são mais lentos, eles têm tempo de reagir. Lá no final, as diferenças não são tão grandes, né? Mas na verdade eu posso acelerar esse mecanismo de reação e formação de sólidos nas primeiras idades. Porque às vezes é meu objetivo ter um equipamento, um cimento mais resistente numa aplicação instantânea, mais rápida, né? Como eu comentei. Então, veja, a gente pode medir também pelo calor liberado o que se chama de grau de hidratação. Quanto reagiu? Se eu sei que a reação toda vai gerar tanto de calor, aos 7 dias eu gerei 40% desse calor, 50% desse calor. Então, aí, esse gráfico aqui,
As nossas reações do cimento ocorrem no tempo e vão depender basicamente da composição dos materiais. Como falado, as fases de aluminato reagem muito rapidamente e as de silicato vêm logo em seguida e algumas delas demoram muito mais tempo. Por exemplo, a cal livre, provavelmente demoraria meses para reagir, ok? E aí um exemplo típico do último slide, o efeito da composição, né? Então aí você tem os compostos do clinker. Se eu tenho um cimento com mais halita, C3S, que é o caso do cimento C, é natural que eu vou ter resistências maiores nas primeiras idades. Tudo aquilo que eu fizer para acelerar a reação química vai me implicar em ganhos de resistência nas primeiras idades. Depois vem aquelas fases mais lentas, né? Por exemplo, você vê o cimento B, que tem bastante belita, que é o cimento menos reativo. Nas primeiras idades a resistência é bem menor. Só que lá na frente, depois de 1000 dias, depois de 1 ano, 2 anos, ele vai ficar mais resistente do que o próprio cimento que tinha fase mais reativa. A explicação está naquela proporção de subprodutos da hidratação e no volume formado da microestrutura. Produzir microestruturas mais lentamente permite empacotamento melhor, mais densificação.